Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Estamos de volta para iniciar mais uma vez o nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns. Esse é o nosso 29º estudo e estamos atualmente estudando a primeira parte da obra em seu quarto e último capítulo. Nós estudaremos hoje o item de número 50, Sistema da Alma Material. Nós que já estudamos outros sistemas dentro desse quarto capítulo, pois ele é o capítulo que nos apresenta esses sistemas analisados por Allan Kardec, pois que seriam eles sistemas alternativos à explicação da doutrina espírita. Diziam os primeiros sistemas: não há o fenômeno da comunicação dos espíritos. É loucura, é charlatanismo. Depois nós passamos a estudar alguns sistemas que não negavam o fenômeno, que diziam, não, o fenômeno de fato existe, mas também, por exemplo, não são espíritos que se comunicam, esses fenômenos têm causas materiais. Depois se transcendia a matéria, alguns sistemas dizendo, é um fenômeno sonambúlico, é o diabo se comunicando, e assim por diante. É apenas Jesus que se comunica, como nós vimos. Sempre explicações alternativas à comunicação dos espíritos. E agora nós chegamos ao último desses sistemas, no item 50, Sistema da Alma Material. Depois, nós teremos a resposta de um espírito no item 51, a essa questão toda que está sendo estudada no item 50, e com isso encerraremos essa primeira parte do Livro dos Médiuns. Então, hoje é o nosso penúltimo estudo da primeira parte. Vamos a ele. Item 50. Sistema da Alma Material. Escreve Allan Kardec. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Então é isso que é esse sistema no ponto de vista de Allan Kardec. Olha, algumas pessoas pensam isso a respeito da alma. É preciso que nós analisemos, né? Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro. Seriam a mesma coisa. Alma e perispírito seriam o mesmo. Perispírito seria a própria alma a se depurar gradualmente. Vejamos como ele termina esse parágrafo. Sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial de acordo com o grau de sua purificação. Então, nesse primeiro parágrafo, a apresentação geral da ideia, que é contrária àquilo que a doutrina espírita pensa. A doutrina espírita considera o perispírito como um envoltório fluídico da alma. O perispírito seria o corpo que o espírito reveste quando ele está no plano material. E quando ele está encarnado, o perispírito tem, entre outras, a função de ligar o corpo, o nosso corpo material mais denso, ao espírito. Então, um homem encarnado para o espiritismo, um espírito encarnado para o espiritismo é espírito revestido de perispírito que o liga ao corpo físico. Morrendo o corpo físico, sobram espírito revestido pelo perispírito. Então, aqui, a apresentação do que seria o sistema da alma material e qual a sua diferença em relação à doutrina espírita. Bem, seguimos o texto, parágrafo 2. Esse sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, aqui Kardec continua a explorar a questão da diferença entre esses dois sistemas, né? Entre o que a doutrina espírita explica e esse sistema da alma material. Então, ao apresentar a alma como sendo matéria, para a doutrina espírita nada muda. Continuamos tendo os mesmos princípios já expostos pelo Espiritismo. Não é um sistema que contradiga o Espiritismo. Ele nada altera com relação ao destino da alma. Nós vimos no parágrafo anterior que a alma continua a se depurar gradualmente. Então, o destino é o mesmo.
O objetivo é o mesmo da encarnação. Então, os princípios primeiros do Espiritismo não sofrem alterações com essa ideia de que a alma seria algo material. As condições da felicidade futura da alma são as mesmas. Então, nada muda. Segue Allan Kardec escrevendo: formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o gérmen e o perisperma o formam sob a de um fruto, toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Então, aqui Kardec conclui essa questão da diferença, né? Dessa entre essa entre esse sistema e o espiritismo. Enquanto o espiritismo considera que o espírito é formado, que o espírito se reveste de um perispírito, esse sistema está dizendo não, espírito e perispírito são o mesmo. Pronto. Segue o texto, vamos seguir com Kardec. Como se vê, isso não leva a consequência alguma e de tal opinião não houvéramos falado se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é. Então, para a época de Kardec, havia aqui uma certa confusão. Se apresentava esse sistema de unicidade, né? Esse sistema da alma material, e muitas pessoas diziam: olha, surgiu um novo sistema, surgiu uma nova explicação para os fenômenos. Kardec está dizendo: não é um novo sistema, não é uma nova explicação, é apenas uma nova interpretação de palavras. É um novo método, né? Método não, perdão, desculpem, método não. É uma nova visão a respeito do fenômeno que está acontecendo. Então Kardec diz: eu nem trataria disso se as pessoas não estivessem vendo nisso algo novo. Meus amigos, não é algo novo, né? O Espiritismo já tratou a respeito disso. Considerar alma e perispírito uma só coisa ou duas coisas distintas não está mudando nada naquilo que o Espiritismo já ensinou. Semelhante opinião restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão, não constituiria uma separação entre os espíritas. Aqueles que considerassem alma material por ser alma e perispírito uma só coisa, não precisariam se separar filosoficamente do corpo teórico da doutrina espírita, né? Do mesmo modo que as duas teorias da emissão e a das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Então, quando se estuda a luz dentro da física, nós temos duas teorias: teoria da emissão e teoria de ondulações da luz. Ora, quem estuda, quem defende a teoria da emissão e quem defende a teoria das ondulações continua sendo físico da mesma forma. É isso que Kardec está dizendo. Se alguma pessoa entender que esse sistema é o correto, ela continua a ser espírita, porque ela está estudando, ela tem o mesmo objeto de estudo, que é o espírito. Está estudando o espírito, é isso que a doutrina espírita tem como seu objeto de estudo. Então, mesmo se grupos espíritas pensassem assim, ainda teriam a mesma doutrina, o mesmo objeto de estudo. Muito cuidado, porque aqui Kardec diz: aqueles que assim quisessem formar grupo à parte por uma questão assim pueril, uma questão infantil, né, provariam com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal. Ligam mais importância ao detalhe do que ao objeto de estudo, que é o espírito. Não importa se a luz se transmite por ondulações ou por outra forma, importa que estamos estudando a luz. O físico dirá isso. E aqui o espírita dirá: não importa se o espírito se apresenta de tal ou tal forma, ainda estamos estudando o espírito. Então, é esse o ponto principal. E Kardec termina esse terceiro parágrafo com essa chamada de atenção, né? A nós que somos espíritas, essa advertência.
Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Atenção, espíritas, escreve o codificador. O essencial é o fundo. O essencial é o objeto de estudo. O essencial é o significado. O essencial é aquilo que decorre do estudo que nós estamos realizando. De toda forma, estamos analisando um fenômeno espiritual. Atenção, espíritas, o que importa é o fundo e não a forma, é o significado e não o modo que é dito. Isso é muito importante para nós espíritas ainda hoje, porque muitas vezes nos apresentam algumas coisas a respeito da doutrina como se fossem grandes novidades, e não são. São apenas pontos de vista, são formas de dizer que são importantes para nós espíritas hoje. É importante que muitas pessoas digam a mesma coisa de forma diferente, de modos diferentes, para que isso atinja, para que isso chegue em pessoas de diferentes níveis de conhecimento, sem problema algum. Mas espíritas, não criemos com isso separação entre nós, porque é o momento de entendermos que estamos estudando o espírito, esse é nosso objeto de estudo, estamos estudando as reencarnações, o progresso incessante da alma, o sentido, o significado da nossa existência. É isso que nós estamos estudando. Então, se nós temos isso como fundo, sabemos da imortalidade da alma, da eternidade de Deus, da vigência das leis divinas, todo o resto é acessório. O progresso incessante do espírito, a justiça de Deus, a bondade de Deus, se estivermos sempre em contato com tudo isso, o restante é acessório. Precisamos estudar aquilo que é essencial, aquilo que é informação essencial. Bem, seguimos então com Kardec. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos. Agora, Kardec vai aprofundar a ideia de que espírito é algo que está revestido pelo perispírito, que eles não são a mesma coisa. A primeira coisa que Kardec diz é: essa opinião, essa informação é baseada no ensino dos espíritos superiores que jamais divergiram a esse respeito. Nunca houve opinião revelada pelos espíritos que não fosse essa, né? Referimos-nos, obviamente, aos esclarecidos, porquanto entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens. Então, Kardec está dizendo, né? Os espíritos esclarecidos nunca divergiram a respeito disso. Os espíritos esclarecidos sempre dizem: o espírito é algo que está revestido pelo perispírito. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos, e a experiência nola confirmou. Aí Kardec pede para a gente ver o livro dos espíritos na questão 93. E essa questão número 93 é, justamente traz essa pergunta. Kardec questiona, né, os espíritos superiores dizendo: olha, o espírito propriamente dito, ele tem alguma cobertura ou não? Ele está envolvido, envolto em uma substância qualquer ou não? E a resposta diz que ele está envolvido em uma substância que seria vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira se do ponto de vista do espírito, né, de um espírito desencarnado. Para um espírito desencarnado, perispírito é algo bastante grosseiro, é algo palpável, né? E para nós é algo imperceptível, vaporoso, né? Algo que a gente não percebe através da nossa visão, do nosso tato. Não, não conseguimos perceber. Mas e eles chamam esse envoltório de perispírito, né? Bom, Kardec diz, não é apenas revelação, tem um outro ponto.
essa informação também se apoia no estudo das sensações dos espíritos. E aí ele pede para a gente ver o item número 257 do Livro dos Espíritos. E esse item realmente traz o estudo das sensações dos espíritos. Enquanto nós estamos encarnados, já o dissemos, o perispírito é o laço que une a matéria do nosso corpo ao espírito. Bom, e ele tem mais um papel aqui, é ele que transmite a sensação corpórea ao espírito. Então, quando nós dizemos sinto frio, é a nossa pele, o nosso corpo, percebendo a diferença de temperatura do ambiente, transmitindo isso ao nosso cérebro que interpreta e que, por estar ligado fluidicamente pelo perispírito ao espírito, transmite ao espírito a sensação de frio. Quem sente frio é o espírito, não é o corpo. Um corpo morto, um corpo sem um espírito, não sente frio, nem calor, nada sente. Quem interpreta a sensação de frio, de calor e todas as demais sensações de alguém encarnado é o espírito em última instância. Claro, são estímulos levados ao cérebro, que está no corpo físico, certamente. Entretanto, quem interpreta e sente é o espírito. É isso que ensina o item número 257, e essa percepção só é possível porque o corpo transmite essas sensações que transpassam através do perispírito ao espírito. Nós temos um agente de ligação entre corpo e espírito. E é esse agente, esse fio condutor, se a gente quiser assim dizer, que transmite a sensação do corpo para o espírito. Então, mais um dos papéis aqui do perispírito. E, sobretudo, o fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, pois a sua desorganização. Então, o que Kardec está dizendo aqui para a gente, né? Que tem mais um item, a das aparições tangíveis, aparições que nós podemos ver com nossos olhos. Essas aparições estão em plena conformidade com a opinião de que há algo que reveste o espírito. Implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, pois, sua desorganização. Então, fica claro aqui para a gente que, quando Kardec fala a respeito dessa questão, ele está nos dizendo: olha, o que nós vemos é, na verdade, o perispírito, talvez condensado, né? Ficaria tanto mais perceptível aos nossos olhos nos fenômenos de aparições tangíveis. Então a gente pode perceber que existe um argumento revelado para o ensino dos espíritos que diz: o espírito é coberto pelo perispírito. Então é uma revelação de espíritos esclarecidos que passa pela averiguação do estudo das sensações e pela averiguação das aparições tangíveis. Então é uma teoria que vem completa pelo estudo de alguns fenômenos. É isso que Kardec está dizendo nesse quarto parágrafo. Caberia aqui ainda muito desenvolvimento, né? Quem quiser aprofundar vai encontrar material em O Livro dos Espíritos, na Gênese e assim por diante. Parágrafo 5 do nosso texto, né? Do texto de Allan Kardec, que a gente vai ler para encerrar o estudo de hoje. Fora mister, fora necessário, né? Além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é, ela própria, o princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Aqui Kardec está tirando mais uma consequência, né, dessa ideia de que o espírito fosse material e ele fosse
o próprio perispírito. Se fosse assim, seria necessário admitirmos que essa matéria, o espírito, né, que poderia ser percebida pelos nossos sentidos, seria ela mesma o princípio inteligente. Aqui o argumento de Kardec é muito sutil, né? Nós dizemos que o espírito é o princípio inteligente que anima a matéria de um homem, de uma mulher, né? De um ser encarnado. Então, se ele fosse material, o princípio inteligente seria material. E isso não parece racional, né? Dizer que o princípio inteligente é algo material. A inteligência não é algo material, não é algo que está na matéria. Isso seria o mesmo que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo, porque o corpo é material. Se eu disser que a alma também é material, estou confundindo um com o outro, não há distinção. E Kardec usa um exemplo aqui que deixa muito evidente aos nossos olhos o que ele está dizendo, né? Ele diz: olha, seria o mesmo que confundir a roupa que nós vestimos com o nosso próprio corpo. E elas são duas coisas distintas. Esse é o argumento final de Allan Kardec aqui, né? Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos. Olha aqui, não conhecemos a natureza íntima da alma. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Bem, segue o texto. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que a sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que, assim, para nós ela é imaterial. Ver Livro dos Espíritos 23 e 82, né? Itens 23 e 82. Bem, então esse argumento final aqui de Kardec dizendo inclusive algo que é muito interessante para o conhecimento da doutrina espírita. O item 23 do Livro dos Espíritos traz a seguinte questão: o que é o espírito? Kardec pergunta: o que é o espírito? E a resposta diz que é o princípio inteligente do universo. Ora, o princípio inteligente não é algo material. Kardec, não satisfeito, pergunta: e qual a natureza íntima então do espírito? Aí os espíritos superiores dizem: olha, vamos parar por aqui porque a sua linguagem não permite analisar a essência íntima do espírito. É algo que não é palpável para nós nesse momento. Nós estamos dando nome, quando falamos a respeito do espírito, nós estamos dando nome a algo que a nossa linguagem é muito pobre para definir. Então ele é alguma coisa, né? O nada não existe, dizem os espíritos. E nós, para termos uma ideia melhor, dizemos então que o espírito é imaterial, porque, como escreveu Kardec aqui, né, em O Livro dos Médiuns, agora em pouco, a gente pode voltar aqui o texto na tela, é, a gente pode perceber que a essência do espírito é superior e não tem analogia com aquilo que a gente chama de matéria. Então a gente diz que ele é imaterial, mas isso é uma questão de palavras que servem ao nosso entendimento, a nós que estamos estudando a doutrina espírita, né? E no item 82 do Livro dos Espíritos, a ideia fica ainda mais clara, né? Quando os espíritos escrevem que a gente diz que o espírito é imaterial porque a essência dele é diferente de tudo aquilo que a gente chama de matéria, né? Então, nos falta sentido para que nós possamos apreciar o espírito em sua essência. Então, dessa forma, nós podemos perceber aqui que é muito lógica, muito clara a ideia de que espírito e matéria são duas coisas completamente diferentes e que o espírito se reveste de um tipo mais sutil de matéria, que é o perispírito. Portanto, esse sistema que diz que espírito e perispírito são o mesmo é um sistema que está equivocado, né, do ponto de vista das explicações do espiritismo. Então, sistema teoricamente incorreto. O perispírito é o envoltório fluídico imutável da alma, enquanto a alma é o princípio inteligente, indivisível e pensante.
Desse modo, meus amigos, nós encerramos o nosso estudo de hoje, que espero que tenha sido bem elucidativo com relação a essa formação, né, de espírito, perispírito e corpo. E em nosso próximo encontro, nós estudaremos o item 51 de O Livro dos Médiuns, que é o último item deste capítulo quarto da primeira parte do livro e, por consequência, o último item da primeira parte de O Livro dos Médiuns. Então, no próximo estudo, terminaremos a primeira parte de O Livro dos Médiuns. Muito obrigado, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pela companhia. Um abraço fraterno e nós nos vemos em breve. Muita paz a todos.